Olá, meus alunos, então vamos dar continuidade ao capítulo 4. Agora, até o fim do capítulo, nós só temos exercícios. Então, vamos colocar a tabela aí do lado, ok? E aqui nós temos água, 200 gramas de água, 0,2 kg de água, no estado 1, com o x igual a 1. Quer dizer, x igual a 1 só tem o vapor, estou saturado, é o vapor saturado, a 400 kPa. Aí vai resfriar até um volume que seja a metade do volume inicial. Tá? E aí, o que é o trabalho? O trabalho vai ser a pressão constante, que você vê o pistão aqui, a pressão atmosférica mais a massa do pistão exerce uma pressão que vai ser constante. Então, o nosso trabalho de 1 a 2, essa integral de 1 a 2 de PDV, o P pula para fora, tá? E aí é só a diferença de volumes, sendo que aqui o volume 2 é o V1 sobre 2. Na tabela, olhem a tabela, olhem lá para checar esses valores. Tá? Eu estou sem a minha tabela aqui, quer dizer, como eu sempre brinco com vocês, eu que tenho que ajoelhar no milho, né? Porque eu estou sem a minha tabela aqui. Quer dizer, eu até tenho a minha tabela, mas se eu sair desse programa, para de gravar. Eu não sei por que, né, que acontece isso. Mas se eu sair do programa que eu digo, se eu sair do PPT aqui, para de gravar, para eu mostrar a tabela de novo para vocês. Então, isso daí me poupa de ter que ajoelhar no milho, né? Aliás, vejam na internet que ajoelhar no milho é uma coisa horrível. Então, aqui o meu V1 é o próprio VV, lá na tabela, 0,4625 metro cúbico por quilograma. Aí o volume 1 é a massa vezes o volume específico 1, 0,925. Então aqui 0,925. O V2 é metade, então 0,04625 metro cúbico. Então o trabalho de 1 até 2 é 400 kPa vezes 0,4625 menos 0,0925. Está aqui, ó. Dá menos 18. Então calor que entra, trabalho que sai. Positivos, calor que sai, trabalho que entra, negativo. Então, vamos só fazer uma coisinha aqui, para a gente, quilopascal, tá vendo? Ó, quilopascal, quilo, vou colocar aqui, não, hoje está complicado aqui, quilonewton por metro quadrado. E aqui, metro cúbico. Aqui, não. Daí corta aqui, com esse aqui que fica 1, daí quilonewton metro me dá o quilojoule. Ok? Então, fizemos o primeiro exercício de hoje. O próximo. Eu tenho um tanque de argônio com um pistão em B. O tanque de argônio, o volume A inicial tem 400 litros e está a 250 kPa e 30 graus Celsius. Aí, no estado 2, 150 kPa, 30 graus Celsius. Então, o cilindro é tal que uma pressão de 100 kPa o faz flutuar. A válvula é aberta e a pressão atinge 150 kPa.
Note que há uma perda de carga na válvula, quer dizer, a válvula ela vai ser aberta, né, de tal maneira que a pressão em B é sempre 150 kPa, quando o pistão flutua. Tá? Então, vai depender de quanto que é a abertura que vai ser a pressão que eu tenho aqui. Qual o trabalho correspondente? Olha só, de 1 até 2, a pressão é constante, em 150 kPa. Ok? Então, o trabalho de 1 até 2, a pressão vem para cá, entendeu? É a mesma que a pressão externa, V, que é o que está o relativo à pressão atmosférica mais o peso do pistão, que dá os 150 kPa. VB2 menos VB1. Tá? Então, qual que é a pressão que eu tenho aqui? A pressão no tanque de argônio. PA1VA é igual a massa que eu tenho aqui de argônio, RTA1. Vai ser MART2. Tá? E vai ficar em 30 graus. Né? Que é igual a P2VA mais VB2, quando ele ficar em 150. Vai ficar tudo em 150, né? Vai ficar o VA mais o VB. Então, o VB2 é 250 mais 0,4 dividido por 150, está aqui, ó. Ok? Aqui VA, tá vendo? Ó? Menos 0,4, que é o que eu tinha lá. Então, é 0,2667 metro cúbico. Então, o trabalho vai ser o quê? 150, 0,2667, que é o VB2, menos 0, que é 40 kJ, ou seja, o trabalho de 2, 40 kJ. Então, no final do nosso processo, eu estou com tudo a 150 kPa, ok? E aí eu tenho como calcular o V2, né? Porque aqui tá, o MART2 é a mesma temperatura que eu vou ter aqui, né? Tá? Toda temperatura é 30 graus. Processo a temperatura constante. Outro exercício. Então vocês podem parar como sempre falo, né? Eu sempre falo que o professor repete, mas vamos lá, vocês têm que me dar um crédito para isso. Exercício 4, vocês podem parar, né? Parar o slide, olhar, fazer com calma, ver a tabela, tá? Voltar e aí vocês vê uma vez, volta. Então aqui, 300 kPa, 20 graus Celsius, a massa de água 1 kg. Eu coloco o calor. Tá? Coloco o calor. E aí ele está suportado aqui por a massa, mais a pressão atmosférica e mais a mola. Aí ele fala assim, a mola é linear, de modo que a água, quando aquecida, atinge 3 megapascal e o volume interno de 0,1 metro cúbico. Então, o que eu tenho? No estado 1, como é que eu vou achar esse volume aqui? No estado 1, 300 kPa e 20 graus Celsius, 300, é líquido comprimido. E aí eu vou tomar como aproximação o volume específico a 20 graus Celsius. A não ser que eu queira entrar lá na tabela de líquido comprimido, vocês vão ver que se eu conseguir entrar, o valor é muito próximo desse aqui. Lembra? Eu falei para vocês, se a gente quiser pegar o valor do volume específico, entra com a temperatura e não na tabela de pressão. Não entra com a temperatura. E aí então, vou tomar aqui 0,01002 metro cúbico por quilograma. Como eu tenho
1 kg, aqui o meu volume é 0,001002 metro cúbico. Esse ponto está aqui, e aí o outro ponto. O outro ponto, o que eu tenho? Eu tenho que o meu V2 vai ser o Vzinho 2, é o volume específico, ok? Aí vai ficar 0,1 sobre 1, que eu dou o volume aqui, e 3 megapascal. Aí eu vejo que o 0,1 está lá na tabela de vapor superaquecido para 3.000 kPa, 3 megapascal. Então é vapor superaquecido, eu não tenho título, tá? Então meu T2 é 404 graus Celsius. Talvez eu nem precise dele, a única coisa que eu preciso aqui é saber que é superaquecido, tá? Mas esse ponto está lá, ó. Esse ponto está lá. Talvez nem isso eu precise saber que ele é superaquecido, porque de 1 para 2, eu sei que a variação da pressão com o volume é uma linha reta inclinada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho P e V aqui, eu tenho P e V aqui. Isso aqui é um trapézio, né? Trapézio, base maior, que é o P2, mais base menor, que é o P1, dividido por 2, vezes a altura. A altura é a diferença aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui o trapézio, o que é? A área do trapézio, que vai dar a minha base maior, base menor, desculpa, mais base maior, dividido por 2, vezes a altura. Olha a altura aqui, tá? Então, essa é a área, o trabalho deu, então, 163,35 quilojoules. Esse aqui é o enchimento do balão. Acho que eu dei na série do capítulo 3, não sei, eu não me lembro se eram as mesmas condições. Eu acho que eram, entendeu? Então está aqui já um problema resolvido, né? Você vê qual que é a minha condição. Ele diz assim, que se o D0 for menor ou igual a um valor D1, que é igual a 1 metro, a pressão é 100 kPa dentro do balão. E se o D0 estiver entre 1 e 4, a pressão segue essa norma aqui, tá? Onde o P0 é esse aqui e o D1 é esse aqui. Então, isso aqui é variação de P com D. P, pressão, como função do diâmetro, né? Do diâmetro do balão. Diâmetro do balão, aqui, tá? E aí ele diz ainda o seguinte, que quando D é 4 metros, a pressão é 400 kPa. Então, se eu coloco aqui 400 kPa, aqui também é kPa. kPa, né? Nossa, como está horrível escrever isso aqui hoje, tá? E aí, então, aqui vai ficar 400, olha só, 400 é igual a 100, mais aqui o D é 4, quando ele é 4. Então, sai que o C é 1.600 kPa. Na realidade, o C ele não tem, a unidade dele é o kPa, porque essa aqui é adimensional e esse aqui também é adimensional. Tá? Bom, aqui vem uma coisa, né? O volume da esfera é π sobre 6d ao cubo. Ou seja, o que eu me lembro do colegial é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Se o diâmetro é o raio vezes 2 vezes, né? Então, ou se o raio é o diâmetro dividido por 2,
eu tenho que o volume da esfera é esse aqui. Então, no dia da prova, eu já dei problema de balão e sempre tem alguém que não sabe o volume da esfera. Daí eu falo assim, nossa, mas eu acabo dando, entendeu? Mas o resto eu não faço, né? Então, você vê, se o D for igual a 1 metro, o volume é 5,236, né? E se o D é 4 metros, o volume é 33,51 metro cúbico. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o seguinte, que se eu tiver que derivar o dV aqui, ó, o dV, tá vendo? Ó? Porque o que vai acontecer? O trabalho integral de PDV vai até o volume 1, P0 é constante, né? Do volume 1 menos o volume 0. Se o volume 0 for 0, tudo bem, né? Aí você vai ter aqui vindo dessa outra fórmula aqui, porque o trabalho que vai de 0 até 2, né? Da solução, da condição 0 até 2. Aqui é uma parte, é quando a pressão é constante 100 kPa. Aqui é a outra, né? Que ele vai acima de 1 metro até 4. O estado 2 aqui é o 4 metros, tá vendo? O estado 2 é 4 metros. Então, vai ficar essa fórmula. Esse aqui é o 100 multiplicado V2 menos V1. Aí eu tenho que fazer essa integral aqui, C D1 sobre D, D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado dV. Só que eu tenho que relacionar o dV com o D. Então, olha só aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, vai ficar dV, ó, dV. Nossa, tá horrível aqui. dV, eu acho que é o meu mousepad aqui. dV igual, tá? Aqui vai ficar π sobre 6, tá ok? E aqui vai ficar 3D2 Dzinho D. Três D2 Dzinho D. Nossa, o que está acontecendo aqui? Não sei, né? Tá? Acho que estava apertando aqui, tá? Então aí, olha, para eu fazer essa segunda parte da integral, nossa, o que aconteceu aqui? A segunda parte da integral eu tenho que fazer essa modificação. Escrevi aqui em vez de dv, esse negócio aqui, tá? Olha lá, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Olha lá. E aí eu faço a integral, ok? E aí vocês vão ver lá se a gente assumiu que o V0 é 0, ou se foi só de V1 para cima. Eu não chequei esse valor, entendeu? Tá? Se o V0 é 0, se a gente só fez de V1 para cima, tá? E deu 14.608 kJ. Esse problema, ele diria para vocês, ele é fácil, mas ele não é trivial, porque ele envolve essa diferencial aqui, que vocês viram como fazer essa modificação no curso de matemática, que vocês fizeram ou estão fazendo, né? Fizeram no primeiro ano, né? O curso de cálculo integral, tá? É uma coisa que não é tão trivial assim, né? Você vai ter que passar essa diferencial aqui para ser alguma coisa que contém o D. Ou ao contrário, se você quiser fazer o D em função, em vez de escrever aqui, você escreve 6V sobre π elevado a 1/3, substitui tudo aqui e faz, entendeu?
Aí vai ver, mudar os intervalos aqui e tudo, tá? Acho que fica mais fácil fazer a transformação a diferencial do diâmetro. Outro exercício aqui. O exercício eu tenho CO2, dióxido de carbono, V1 é 0,2 metros cúbicos e 300 kPa é o inicial, a pressão inicial, e 100 graus Celsius. Os pesos são adicionados sobre o pistão de modo que o gás é comprimido segundo a relação PV elevado a 1,2 igual a constante, até a temperatura final de T2 igual a 200 graus Celsius. Qual o trabalho correspondente? Né? Então, para PV igual elevado a 1,2, aqui diferente de 1, né? Eu tenho que o trabalho de 1, 2, veja lá no slide anterior. O trabalho de 1 até 2, P2 menos P1, V1, sobre 1 menos N, onde o N é esse 1,2 aqui. A massa é constante. A massa é constante, então eu tenho P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. E aí eu tenho que, portanto, P2V2 sobre 473 é igual a 300.000 Pascal vezes 0,2 dividido por 373. Ou seja, P2V2 é 76086 joules, né? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho P1V1 é isso aqui, o trabalho de 1 até 2 vai ser menos 80,42 kJ, ou seja, o sistema recebeu trabalho, ok? O sistema recebeu trabalho. Mas isso é relativamente tranquilo, a única coisa é que você tem que saber agrupar isso aqui e usar a lei de gás perfeito que está aqui, né? Aqui. Em um balão, a pressão interna é proporcional ao quadrado do diâmetro. Essa é uma coisa também que os meninos têm dificuldade, tá? Mas vamos ver como que você transforma, né, a pressão interna com relação ao volume, como você transforma o volume com relação ao diâmetro, tá? Mas é fácil, como eu falo sempre, mas não é trivial, né? Então, o balão contém 2 kg de amônia a 0 graus Celsius com o título de 60%. Tabela de amônia aqui com a gente. O balão e a amônia são aquecidos até uma pressão interna de 60 kPa. Considerando a amônia como sistema, qual o trabalho realizado durante o processo? Eu tenho que achar qual que é a proporcionalidade entre a pressão e o volume. É isso aqui que os estudantes às vezes têm dificuldade. Olha só, se a pressão é proporcional ao diâmetro ao quadrado, como dado do problema, está vendo aqui, ó, como dado do problema. E o volume é proporcional ao diâmetro ao cubo, então, aqui no lugar, se eu quiser escrever o diâmetro, o volume, então o que vai acontecer? Eu vou colocar a pressão, então, é proporcional ao volume elevado a 2/3. Porque se eu colocar aqui D3, está vendo? Ó, D3 vai ficar D3 elevado a 2/3 dá D2. E é o que eu tenho lá. Tá? No lugar aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar V elevado a 1/3. Porque o V elevado a 1/3 é proporcional a D. No lugar de D, coloco um Dzinho entre parênteses aqui, eu coloco então V elevado a 1/3. V elevado a 1/3 elevado ao quadrado dá V elevado a 2/3.
E aí, o que acontece? Se isso é proporcional, é um K aqui, né? Um K. Então, significa o quê? Que é um K multiplicando aqui, né? P é igual a um K multiplicado vezes o V elevado a 2/3. Se eu passar o V para lá, vai ficar PV elevado a menos 2/3 é a constante, que é o K que estava aqui antes. Então, o que acontece? O meu N é menos 2/3. Meu N é menos 2/3, que vai nessa fórmula aqui do slide 7, se eu não mudei a numeração, mas é só olhar a fórmula lá, tá? Ok? Então, isso aqui, gente, vamos dizer assim, os alunos têm um pouco de dificuldade, né, para entender, tá? Isso aqui. Mas é bem tranquilo, é bem tranquilo. Daí nós vamos na tabela e eu tenho a pressão de saturação, é 0 graus Celsius. Desculpa, a pressão de saturação para a temperatura de saturação de 0 graus Celsius está lá na tabela. Tá? E aí eu tenho o VL e o VV, e eu tenho o título, que é 60%. Então vai ficar V menos VL, VV menos VL é 0,6. Tá? E eu tenho que o V é 0,1743 metro cúbico por quilograma. Aí, como eu tenho 2 kg de amônia, 2 kg de amônia, então o volume 1, 0,34. Tá? Aí vai ficar o quê? P1 proporcional a V1 ao cubo, P2 proporcional a V2 ao cubo. P1 sobre P2 é V1 sobre V2 elevado... Desculpa, gente. Tá? P1 proporcional a V1 elevado a 2/3. P2 é proporcional a V2 elevado a 2/3. P1 sobre P2 é igual a V1 sobre V2 elevado a 2/3. Aí eu tenho que o V2 é P2 sobre P1 elevado a 3/2 vezes V1. Aí o que eu faço? Eu tenho P2, V2, eu tenho P1, V1. Coloco ali e acho trabalho. Certo? Então até agora nós estamos andando, né? Mais um exercício. Considere o processo composto pelas operações: expansão de 0,1 metro cúbico a 0,2 metro cúbico, a pressão constante igual a 150 kPa. E expansão desde o estado final da parte A até 0,4, com pressão aumentando linearmente até 300. Mostre o processo no diagrama PV e determine o trabalho realizado. Nossa, isso aqui, ó. 1 até 2, e de 2 até 3, linear. Aqui é 300, aqui é 0,4. O que é o trabalho? O trabalho vai ser integral de 1 a 3. É essa área aqui. Essa área aqui. Mais essa área aqui. Ou seja, um retângulo mais um trapézio. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. 60 kJ. Mais um. Esse aqui acho que vai ser o último desses 30 minutos mais ou menos que a gente tem. Vai a mais de 30 minutos. Um cilindro que contém 1 kg de amônia é provido de um êmbolo submetido a uma força externa, que é variável. No estado inicial, a amônia está a 2 MPa e 180 graus Celsius. A amônia é resfriada até atingir o estado de vapor saturado a 40 graus Celsius. Em seguida, mais resfriada até que a temperatura seja 20 graus Celsius e o título de 50%. Calcule o trabalho envolvido, admitindo que a relação entre P e V seja linear em cada processo.
Tá? Então, o meu estado 1, 2 megapascal e 180 graus Celsius, tabela de amônia, vapor superaquecido, é um ponto só, V1 0,10571 metro cúbico por quilograma. Eu não sei se tem que fazer interpolação, não me lembro, mas se tiver, deve ser uma interpolação tranquila. Aí é o seguinte, vai o x igual a 1, 40 graus Celsius. Quer dizer, saturado com x igual a 1, a pressão então é 1,555 kPa, deve sair direto da tabela com 40, o V2 é esse aqui. Daí, x igual a meio, 20 graus Celsius, P3 857 kPa, daí o V3 é só fazer a regra, né? Como é meio aqui, vai dar metade entre o VL e o VV, 0,7546 metro cúbico por quilograma. Aí o que eu tenho? Eu tenho o trabalho, que vai de 1 até 2 numa reta, e o trabalho de 2 até 3 numa reta também, mas são retas com inclinações diferentes, tá? Mas é fácil, agora é fácil fazer, né? A massa aqui é 1 quilograma, tá? Aqui ele é o volume, aqui ele é o volume, tá? Aqui ele é o volume, tá? E aí também é o trabalho que é feito no sistema, né? Aí nós temos, vocês veem isso aqui, se eu usar a fórmula do slide 7, eu preciso até ver de novo se é o slide 7, tá? A gente pode usar, né, essa fórmula aqui, ó, tá? Essa fórmula aqui. Então, a gente vai ter, eu acho que aqui é de 1 até 2 só, né? De 1 até 2 para ver como é que fica. Verifiquem isso aqui, tá? É só do 1 até 2, como é que eu faço, né? Cada um deles. Eu vou então parar por aqui, a gente volta com outra gravação. Muito obrigado por enquanto.